Antes de começarmos, deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes você já se sentiu esquecido? Quantas vezes acreditou que seu valor desapareceu, que ninguém te via mais, que tudo o que um dia você sonhou foi arrancado de você? Fica comigo, porque o que você vai ouvir agora importa diretamente para a sua vida. Esta é a história de um homem quebrado, esmagado pela vida, abandonado pelas circunstâncias. Mas também é a história de todos que um dia se sentiram assim. Talvez seja exatamente a sua história. Então não saia. Algo aqui foi preparado para tocar profundamente o seu coração. Mefibosete nasceu para ser príncipe. Era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Sua infância tinha tudo para ser brilhante. Seu futuro era de honra, de propósito, de realeza. Mas o futuro nem sempre respeita nossas expectativas. Às vezes, ele quebra a gente antes de nos levantar. Quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou, tudo virou caos. As pessoas gritavam, soldados corriam, e entre o pânico e o desespero, a ama que carregava o pequeno Mefibosete tropeçou. E a queda daquele menino definiu o rumo da sua vida. O herdeiro virou aleijado. O príncipe virou alguém considerado sem valor. Talvez você também tenha vivido uma queda assim, não física, mas da alma. Um dia você estava firme e no outro algo te derrubou. Uma traição, uma perda, um fracasso, uma notícia que mudou tudo. Desde então, você sente que nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. E o mais doloroso é que muitas das feridas que carregamos não foram culpa nossa, mas mesmo assim fomos marcados por elas. Mefibosete carregou uma deficiência no corpo. Talvez você carregue no coração. Com o tempo, ele cresceu escondido em um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento, lugar sem pasto. Era um território árido, pobre, esquecido. E, de certa forma, era também o retrato da alma dele. Quantas vezes você se sentiu vivendo em um Lodebar emocional? Aquele lugar onde ninguém te vê, onde ninguém espera nada de você, onde você mesmo começa a acreditar que não tem valor. Aquele lugar que parece longe de tudo e de todos. Um lugar onde você se convence de que não merece mais espaço na mesa da vida. Enquanto isso, Davi já era rei. Mas Deus não se esquece de ninguém. E um dia, movido pela aliança de amor com Jonatas, Davi pergunta: resta ainda alguém da casa dele? Essa pergunta ecoa até você hoje. Resta alguém? Resta você. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo achando que não vale mais nada. Quando dizem ao rei que existe sim um descendente vivo, acrescentam: mas ele é aleijado. Como se aquela deficiência fosse a única coisa que importava. Como se os rótulos que colocaram em você fossem tudo o que você é. Quantas vezes você também foi definido pela sua dor? Pelo que te feriu, pelo erro que cometeu, pela falha que todos lembram? Mas o rei não pediu explicações. Ele pediu o nome. Deus não pergunta sobre suas cicatrizes. Ele pergunta quem você é. Ele ainda te chama pelo nome, mesmo quando você se esconde. E então, o impossível acontece. Mefibosete é chamado ao palácio. Imagine o medo que ele sentiu, a vergonha, o peso de caminhar até o lugar onde morava a sua verdadeira identidade, mas não se sentir digno de ocupá-la. Talvez você também tremesse se Deus te chamasse hoje. Talvez pensasse que Ele te chamaria para te punir e não para te restaurar. Mas quando Mefibosete chega diante de Davi, antes mesmo que consiga explicar sua condição, o rei diz: não temas, isso é para você agora, não temas. Davi continua: restituo a você todas as terras de seu avô Saul. Você percebe? Tudo o que Mefibosete perdeu sem culpa foi restaurado sem esforço. Assim também é com você. O que o mundo arrancou, Deus pode devolver com honra. E então o rei diz algo ainda mais profundo:
Você comerá sempre à minha mesa. Comer à mesa do rei era o símbolo máximo de pertencimento, honra e identidade. Era mais do que um convite, era uma restituição de valor. E agora eu quero falar com você. Quantas mesas você acha que não merece mais sentar? Quantos lugares de honra você rejeitou porque acredita que não vale nada? Quantos sonhos você abandonou porque se convenceu de que já não tem importância? Mas Deus insiste. Ele insiste em você. Mesmo quando você desiste, Ele continua. Mesmo quando você se esconde, Ele procura. Mesmo quando você só vê falhas, Ele vê propósito. Agora me conta algo. Respira fundo e responde nos comentários. Qual foi a sua queda? Qual foi o momento que te fez acreditar que nunca mais seria restaurado? Abrir o coração cura, e você não imagina quantas pessoas vão se identificar com você. Mesmo sentado à mesa do rei, Mefibosete continuava aleijado. A restauração não apagou o passado, mas transformou o significado dele. O que era vergonha virou testemunho. O que era ferida virou propósito. O que era fraqueza virou ponte para a graça. E talvez você só esteja ouvindo isso agora, porque Deus quis que você soubesse. Ele também está mudando o significado da sua dor. Nada foi em vão. Nenhum detalhe foi desperdiçado. O que te machucou não vai te definir, vai te direcionar. Você percebe que está aqui agora porque Deus te trouxe até esta mesa, que você não chegou por acaso? Talvez você esteja sentindo algo no peito neste momento. Uma memória, uma dor antiga, uma lágrima querendo cair. Isso é Deus tocando onde ninguém mais toca. Isso é Deus dizendo: eu nunca te esqueci. Ele ainda te chama herdeiro, ainda te chama escolhido, ainda te chama para perto, e Ele não exige perfeição, só presença. O rei não pediu que Mefibosete andasse, só pediu que se sentasse. Deus não te pede para consertar tudo, Ele te pede para vir como está. E agora, olha para dentro de você. Quantos anos você passou escondido? Quantos anos acreditando que não tinha mais valor? Quantas vezes carregou uma vergonha que nem era sua? Às vezes, Deus nos esconde por um tempo, não para nos punir, mas para nos proteger. Às vezes, Ele nos silencia, não para nos afastar, mas para nos preparar. A queda não encerrou a história de Mefibosete, e a sua queda também não encerra a sua. Lodebar não é o seu destino. É só o lugar onde você cicatriza até o momento em que Deus te chama de volta. Eu quero que você feche os olhos, se puder, e se veja entrando na sala do rei. Veja ele te olhando sem julgamento. Veja ele te chamando pelo nome. Veja ele apontando para a cadeira e dizendo: senta aqui, você é meu. Isso é para você. Essa mesa é o seu lugar. Essa restauração é sua. Se isso mexeu com você, escreve aí embaixo: eu estou na mesa. Essa frase vai servir de força para muita gente. E antes de terminarmos, eu preciso te lembrar de algo. Não importa quem te derrubou, não importa quem te esqueceu, não importa quem te feriu. O rei te chamou, e quando o rei chama, nada pode cancelar essa escolha. Você não é definido pela queda, é definido pelo chamado. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu algo durante essa mensagem, se ficou até aqui com lágrimas ou com o coração aquecido, se inscreve no canal. Não por números, mas porque aqui sua alma encontra um lugar para descansar, refletir e ser fortalecida. Mesmo ferido, você tem um lugar na mesa. Mesmo quebrado, você é chamado pelo nome. Mesmo mancando, você ainda é herdeiro. E o rei já preparou o seu lugar. Você não é a cicatriz, você é a promessa.